E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Café com Fertilidade. Esse é o podcast do Baby Center Medicina Reprodutiva. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Pina de Carvalho e hoje a gente tem um episódio muito legal da nossa convidada, que basicamente passou por vários processos de tratamento e acabou fazendo um tratamento como receptora de embriões, e ela vai contar o passo a passo aí do tratamento dela, todas as angústias, todas as motivações. Não esqueçam então de assistir os nossos episódios. Esta temporada toda a gente chamou de paciente para paciente, ou seja, são pacientes que passaram durante o tratamento da reprodução humana e vão contar a história aqui para vocês do início ao fim, para vocês sentirem como foi, quais foram as angústias, as dificuldades e as vitórias. Beleza? Seja muito bem-vindo a esse novo episódio do Café com Fertilidade. Eu espero que vocês gostem. Hoje a gente tem um convidado aqui, uma convidada que é a Cris, muito próxima nossa. E a grande ideia, a Cris, ela foi uma paciente que passou pelo tratamento, e ela vai constar um pouquinho da experiência aí desde o início. A gente vai bater um papo de o que ela sentiu durante o tratamento, e aí como que as coisas terminaram. Então, Cris, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar desse podcast. Eu queria que você se apresentasse aí para todo mundo que vai escutar a gente. Olá, pessoal. Eu sou a Cristine. Eu sou paciente do doutor. Eu venho buscando, né, essa realização há muito tempo e eu tive a graça de passar por todo esse processo e obter sucesso, né? Todo esse processo e obter sucesso depois. É uma história, assim, que acho que é o desejo de muitas mulheres, né, que vem lá do fundo, assim, da alma, ser mãe. E só quem tem esse desejo e faz essa busca vai conseguir entender agora o que de fato eu vou relatar aqui. Muito Eu come legal. eu comecei primeiro com uma busca médica, simplesmente, assim, achando que eu estava realmente grávida, com uma menstruação atrasada, feliz da vida. Já estava, assim, há 2 meses, né, e com atraso, e aí você já fica aquela emoção, assim: "Não, vou no médico e né, 2 meses atrasada vai dar um super positivo". E foi aí que começou uma grande luta, né. Não era um positivo para uma gestação, era um probleminha de saúde, né. E aí eu comecei, assim, a tratar. Mas durante esse tratamento, né, assim, eu descobri uma endometriose e eu comecei a tratar, mas uma desesperança, porque eu queria muito ter esse filho. E foi aí que eu conheci o doutor e eu me tratei, né, comecei esse meu tratamento, e aquela esperança não assim, de ser mãe novamente, né, não passava. Então, quando veio a alta desse tratamento, que foi um longo período, né, a cirurgia, a recuperação, e essa possível gestação acontecer, começou uma outra luta. Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Entre esse espaço, então, deixa eu ver se eu entendi bem. Você teve ali um desejo de engravidar, né? Entre este desejo de engravidar e descobrir que tinha um problema de fato, que ano foi mais ou menos? Porque qual que é a minha ideia do lado de cá? Eu queria mostrar para os pacientes, pegando esse caso seu, que eu conheço, né, quer dizer, como você foi minha paciente, mas eu queria saber, eu queria mostrar para elas um pouco de quanto tempo esse processo todo pode demorar, entendeu? Então, quando você, por exemplo, teve desejo de ser mãe, você já tinha uma filha, né? E, e quando que você descobriu ali que o baby não vinha? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então vamos lá. Eu me casei novamente não, eu me casei porque eu não havia casado, eu já tinha uma filha de um relacionamento, mas eu não tinha um casamento. Mas daí eu me Tá. casei, e isso foi no ano de 2012,
E logo em seguida do casamento, meu marido fez um pedido que eu parasse de tomar um anticoncepcional, porque ele tinha um desejo de ser pai, né? Aham. E até então eu fiquei com aquela insegurança, assim, paro, não paro, né? E aí realmente eu falei, não, vou parar, vamos, né, ter um outro filho e começar, né, essa relação de forma diferente. E foi quando eu parei esse anticoncepcional, e daí eu tive esse atraso, né, pouco tempo depois. Então isso, lá em 2012, eu já fiquei com essa alegria achando que eu estava de fato grávida. Então você começou em 2012 lá, que você falou, quando casou, parou a pílula, teve aquele primeiro atraso que você achou que fosse gravidez, e quando você foi pesquisar, você fez o diagnóstico de endometriose. Na verdade, eu não tive esse primeiro diagnóstico. Primeiro eu passei por vários médicos e cada um me dava uma opinião. Um falava que era um cisto, o outro que era um mioma, e várias coisas. Assim, não foi tão fácil chegar ao tratamento, né? Porque hoje eu percebo, quando eu converso com as pessoas, com as mulheres, eu percebo que elas não têm ideia assim do que elas estão passando, né? Que pode ser uma endometriose. Então, eu também tive essa dificuldade. Então, até que eu cheguei a esse diagnóstico, só aí eu perdi praticamente o quê? De 2000, vamos colocar 2013, até o ano de 2016, eu fiquei nessa busca, assim, passei por mão de médicos que não me ajudaram, tratamentos que não levaram a nada, até chegar esse primeiro tratamento, que foi a cirurgia, né? Então, foi um período. Então, vamos considerar, né, depois, que, assim, se torna um período desgastante, porque você tem uma doença, você quer tratar, você quer engravidar, isso gera grandes frustrações, preocupações, tristezas. Não é só um tratamento em si, né? Não é só ir lá você fazer uma cirurgia, envolve toda a parte emocional. Então, são ano a ano ali, sabe, com aquele coração, sabe, sempre esperançoso, mas sempre sofrido. Então, Cris, me fala o seguinte, então, você operou endometriose, você falou que estava em 2012, acabou descobrindo endometriose, aí eu não lembro direito, você fez a primeira cirurgia, foi isso ou fui eu que fiz a primeira? Não, na verdade eu não cheguei a fazer, porque de primeiro eu recebi muitos diagnósticos que não eram verdadeiros, né? Tá. Diagnósticos né, assim, mioma, cisto, ovários policísticos, não sei o quê, coisas que ninguém tinha certeza do que era, até eu chegar a um especialista, né? E de fato resolver o meu problema. Então, desse período de descoberta até a chegada da cirurgia, se for praticamente 3 anos, 2 anos e meio, aí vamos colocar, né? Nossa, voa, né? E nesse período Sim. todo você estava tentando engravidar, você estava seguindo em frente. Então, exatamente, eu segui em frente e tentando, e fazendo tabelinha, e baixava aplicativos, e simpatia, e perna de ponta cabeça, tudo que eu poderia, tudo que eu via, eu lia na internet, alguém indicava, eu fazia, porque eu tinha a esperança que ia dar certo, né? Interessante. Sabe uma coisa que eu fico pensando do lado de cá como médico? Algumas coisas que a gente vai escutar, ou eu vou escutar principalmente das pacientes nesses podcasts, coisas que elas não falam em consulta, né? Isso é muito legal. Ah, Normalmente, eu acredito. Que nem no meu caso, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho a, assim, a graça de você ser o meu médico e a intimidade em falar coisas. Mas muitas das pacientes que irão estar a primeira vez, a segunda vez, não irá se abrir, né? De não fato. fala, Até difícil. então, realmente, você deve escutar muita coisa, assim, nesses podcasts, que eu acho muito bacana isso. Beleza. Bom, então aí você, quer dizer, a porta de entrada aí para os tratamentos, então, foi a endometriose. Aí você acabou operando, né? Como é que foi a cirurgia? Me conta um pouco da experiência cirúrgica aí.
pós-operatório? Como é que foi um pouco disso? Eu tive um bom pós-operatório, bons resultados me trouxeram a cirurgia. Eu segui à risca tudo que foi recomendado, porque eu queria ficar com uma saúde plena, né? Eu tinha total certeza que eu fazendo tudo certinho, eu ia chegar ao meu objetivo, que era a gravidez. Eu cheguei a ter, lógico, meus momentos, como qualquer ser humano, né? Que luta, que deseja, que busca, assim, os desânimos, né? Tinha tempo que eu falava, nunca vou conseguir, não tá dando certo, né? E eu passei por esse momento, mas esse pós-operatório, que foi, assim, muito rico, tanto de cuidados como de acompanhamento médico, foi isso que eu considero que me levou ao meu sucesso, né? Isso Então, eu depois da cirurgia. eu fazendo tudo certinho, eu bem acompanhada, bem assistida, eu acho que eu considero isso sucesso, para chegar lá e ter dado tudo certo, entende? Entendo. A cirurgia foi por vídeo, né? Você operou endometriose por vídeo. Foi Sim, isso? foi por sim, sim. Vídeo, para quem não está acompanhando o podcast, aí vídeo é aquele tipo de cirurgia onde a gente entra com uma câmera, né, na barriga ali, entra com algumas outras pinças para poder tratar a endometriose. Cris, e aonde você lembra onde tinha endometriose? Qual que eram as partes ali que estavam acometidas? O que estava acontecendo? Tinha muita Sim, coisa. lembro tudo tem muita coisa. Tinha no intestino grosso, tiramos 5 centímetros do intestino grosso, tinha nos 2 ovários, tinha no útero e na bexiga. Oh, tinha tudo praticamente. Tinha tudo praticamente, foi uma grande cirurgia. Difícil, né? Hum. Beleza. Mas assim, o que é uma coisa interessante também do podcast, que a gente está pegando cada podcast o ponto específico, sabe? E no seu caso, assim, acho que a endometriose é uma passagem, mas o que a gente queria realmente comentar é como que a gente chegou no final aí do processo. Mas vamos lá, então você passou pela cirurgia, e aí o médico na época da cirurgia, ele te orientou que você pudesse tentar engravidar depois da cirurgia, foi isso? Sim, ele sempre deixou claro que, tendo a alta, né, o organismo ficando, ok ali, passado por esse processo, eu ia sim, de fato, conseguir ter bebê. E eu me Ah, agarrei realmente nessa informação e me cuidei e continuei indo atrás, mas assim, eu realmente precisei fazer o tratamento, né. tá. Quer dizer, então depois que você operou, o baby não veio. Eu não lembro direito, teve algum. Na Naturalmente não, naturalmente ele não veio, Ah, isso depois da cirurgia, né? depois da cirurgia. Beleza. E a cirurgia foi quando? 2016, você falou, né? 2018? Dois 2016 foi a cirurgia. Tá, 2016. E aí teve um períodozinho de tentativa depois. E aí depois, em que momento que foi que você, assim, falou, poxa, o baby não vai vir, vou precisar de algum tratamento? E eu queria que você comentasse também, Cris, as dificuldades de fazerem os exames para descobrir que o baby não vinha, além da endometriose. Isso eu fiz sim, Você fez esteroscopia? Como chama? a esteroscopia, você fez? Fiz sim, lá no Santa Joana, fiz. Aquele que olha com a câmerazinha dentro do útero, né? Sim, fiz esse sim, viu, doutor? Eu lembro que acho que foi um dos mais, assim, punk, vamos dizer, né. Foi um dos Eu lembro, piores. mas eu lembro pior assim, né, ele é invasivo, mas, eu estava tão disposta, né, a chegar ao meu objetivo. Eu queria tudo certo, assim, eu queria que tudo tivesse funcionando, sabe. Então, se precisasse fazer 2 vezes aquilo, 3, eu faria, sabe. Legal. Então É legal você é. falar isso, porque o que que eu vejo do lado de cá, assim, uma responsabilidade médica muito grande para indicar exames adequados, porque na minha cabeça tem assim, se você está tratando de um casal que está tentando engravidar e diz para ele que precisa de tal exame, dificilmente a paciente não vai fazer, né? Então, Dificilmente. A não assim, a pessoa também, né, o paciente,
Hum, o casal. Primeiro, você tem que estar com aquela sintonia muito, muito forte, né? uhum, E, e a confiança, porque tem que ter um elo muito grande entre médico e paciente, senão não vai funcionar. Se você falasse para mim, olha, se você não se cuidar e isso não acontecer, eu me cuido. Tudo, o meu médico falava assim, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu seguia a risca com uma disciplina muito grande, porque era uma responsabilidade muito grande que eu tinha que cumprir, né? E eu quero, era o meu objetivo, né? Então, dificilmente eu acho que o que o médico falar para um paciente não vai fazer, dificilmente, né? legal, legal. Essa é uma parte importante que a gente vê no mundo da reprodução, tem que ter uma certa responsabilidade ali por trás, tudo. Bom, então, pelo que eu estou entendendo aqui, foi meio natural ali passar pelos exames, nenhum exame mostrou, assim, uma impossibilidade de vir baby, mas em algum momento, você com o seu médico ali, que neste caso específico fui eu, mas você com o seu médico, decidiram fazer algum tratamento. Como que foi isso aí, você lembra? Eu lembro muito bem porque tinha a questão da idade, né? Ah, Infelizmente, para a mulher, a gente tem essa é uma questão muito séria. E então, qual era o grande conselho? Não deixe o tempo passar. Quanto mais o tempo passar, maiores aumentam nossas dificuldades. Isso é fato, né? Mesmo com uma saúde boa, tudo, a mulher nessa arte tem essas questões. Então, eu lembro que no ano de 2018 foi assim decisivo, né? Então já houve já uma decisão que não ia mais assim, haveria todas as tentativas, né? A gente fez namoros programados, a gente fez as tabelinhas, a gente, sabe, foi caminhando dessa forma, mas ali desse período, 2018 para frente, a gente já não abriu mais mão assim do tratamento por nada, né? Então, esse foi um grande ano. quer dizer, isso é uma coisa que eu também não tinha tanta noção, assim, mas os casais, quer dizer, eu imaginava, mas os casais realmente, quando procuram alguém da reprodução, eles já tentaram muita coisa em casa, né? Já fizeram namoro programado, fizeram tabelinha, e é bem, Sim, sim. bem importante. Eu vou até brincar, assim, até simpatia, né? Mas tenta de tudo mesmo, assim. Quando a gente já dá esse passo de chegar ao consultório, é porque a gente já vem de muitas coisas mesmo, né? Um amigo que fala isso, a amiga que engravidou de um jeito, e vai tentando tudo. Isso é verdade. E quer dizer, você fez alguns exames, 2018 o baby não vinha de qualquer forma, e aí vamos passar para o primeiro, e você passou por alguns tratamentos, né? Mais Sim. de um tratamento. Como é que foi o primeiro tratamento? Então me fala desse processo aí. O primeiro tratamento, então, foi com aquelas medicações, Tá, aquela injeção na barriga, medicamentos tá. caros, né? Super caros, né? Mas é como eu ainda volto a falar, vale todo o esforço. Vale você vender seu carro, vale você pegar um empréstimo, vale você vender as joias, vale, né? Então veio esse tratamento. Eu lembro um dia que eu estava tão nervosa, assim, chegou o horário de aplicar, né, a injeção na barriga, e eu me atrapalhei com a medicação, porque é uma medicação, assim, uma embalagem, né, uma coisa, assim, bem complexa, e você não tem intimidade com aquilo, né, você só quer aquilo, mas você não tem intimidade nenhuma. E eu acabei que coloquei na barriga e não tirei a primeira capinha ali da agulha, e eu perdi todo o líquido, assim, da embalagem. E eu estava no horário, assim, eu tinha que tomar aquela injeção. Daí eu liguei para uma pessoa, pedi pelo amor de Deus para ela ir nas farmácias, assim, sabe? Liguei nas grandes farmácias, assim, do bairro. E acabou que conseguiu numa farmácia, lá não sei aonde. E a pessoa trouxe essa medicação para mim. Eu apliquei, quer dizer, naquele dia, acho que eu perdi uma medicação de, sei lá, 200, 300 reais. Nem lembro quanto que era aquela injeção, mas não era barata.
E então a gente passa por cada coisa, assim, sabe? Porque a mão treme, você tá fazendo aquilo, a mão treme, sabe? Você tem tanta fé, tanta esperança que aquilo vai dar certo, que a gente às vezes acaba se atrapalhando. É uma loucura mesmo. É muito doido. Então você passa por várias coisas. Então esse foi um dos primeira tentativa, a gente usou medicação para preparar, né? Então acho que esse foi o primeiro caminho. Você chegou a aplicar uma injeção, então, com a agulha tampada, foi isso? Foi. Tanto nervosismo. Olha, é como você falou, talvez no consultório você não queria ouvir isso, né? E aqui a gente tá falando. E eu fiquei assim, primeiro fiquei nervosa, depois fiquei com vergonha, porque como que eu ia falar isso pro meu marido, né? Pô, mas assim, gente, acontece cada coisa que é uma loucura mesmo, assim, você sabe, parece que você tá vivendo numa órbita, assim, fora ali da sua realidade, de tanta emoção que traz a coisa, sabe? Você não dorme, você fica tão emocionado, assim, é uma coisa, primeiro, maravilhosa, e ao mesmo tempo aquilo te traz uma ansiedade muito grande, né? Então, é muito louco, assim, mas eu não tenho, juro, nenhum arrependimento de nenhuma vez, assim, nem o dia que eu perdi essa injeção, sabe? Nem dos dias que eu saí correndo atrás de medicamento, olha, uma loucura, nem um dia. Beleza. Então, quer dizer, você tomou o primeiro tratamento, então, um pouco do timeline, assim, para as pacientes que podem precisar desse tipo de tratamento. Ou seja, o tratamento começou com as injeções na barriga, depois você fez alguns ultrassons, né? Sim. E aí depois teve um último dia que você foi ali tirar os óvulos do ovário. Este processo todo, os ultrassons, tomar o remédio, o que você achou pior deste processo todo? Os Ah, remédios da barriga, ou a logística de ter que fazer ultrassom, ou a grana que estava gastando? O que é a pior parte do processo? não, no dia da retirada, assim, dos óvulos, não é que é Hum, pior, né? Mas é um momento, assim, que ele parece que ele é mais sério ainda, assim. Ali você tem a certeza que você veio, né, você veio tomando a medicação, aí você fez ultrassom, aí a coisa evoluiu para a chegada da retirar ali a quantidade de óvulos necessária, né. E eu uhum. lembro, assim, no dia, a gente conseguiu tirar 13, e aí eu lembro, assim, o doutor falou: "Olha, uma paciente mais jovem, média, sai ali uns 25 óvulos a 30". E eu fiquei pensando: "Poxa, eu tirei 13, nem sei se vai", sabe. Então, ao mesmo tempo que te traz uma esperança, te traz, um medo, assim, vai dar certo, não vai, né. Então, acho que a parte talvez mais difícil, vamos colocar, foi no dia da retirada, assim, dos óvulos, Da aspiração. E a você aspiração. estava com quantos anos, Cris? Eu estava com 39. 39. Com 39 você foi lá tirar os óvulos e deu 13 óvulos, foi isso? Sim. Tá. E aí, e depois desses 13 óvulos, qual que é o processo? Aí, quer dizer, no mesmo dia lá, o maridão também colheu o espermograma, né? Ele tem alguma queixa lá do dia que ele colheu o espermograma ou não? Foi tranquilo para ele? Não, ele sempre relatou que foi tranquilo. Né, que Tá. ele também, eu lembro que ele também se sentiu muito esperançoso, né, então é um momento, assim, muito maravilhoso, apesar da ansiedade. Quando a coisa tá rolando ali é legal, no geral, né? E Sim. aí desses 13, então, pelo menos as pacientes me falam, e aí eu queria escutar a sua opinião, que esse processo depois que tirou o óvulo ali, você não tem muito controle, né, da evolução deles. Ali cria um pouco de expectativa, né, dia a dia ali. Sim, essa parte também é uma parte bem, né, assim, delicada, porque de fato você não tem controle, tá lá no laboratório. Você, o que que você tem? Você tem aquela esperança no coração, se você tem fé, você ora, né, e você quer saber notícias, né, você quer saber evolução, né, então até chegar ali é onde de fato nos interessa que para depois a gente conseguir implantar, aquilo ali é uma uma certa tortura, vamos dizer assim, né, porque traz muita ansiedade,
você quer saber, e você realmente não tem tanto controle daquela parte, né? Você tem a sensação que você esquece de algumas etapas, assim, que isso sumiu da sua cabeça, não? Agora você falando, você vai lembrando, mas em algum momento isso fica para você como uma coisa ruim ou boa, ou não? Você tem a sensação que você esquece? Olha, realmente, o que deu errado, aí eu Ah, vou falar pessoalmente, né? tá, Eh, eu costumo na minha vida deixar de fato, assim, deu errado, tá ruim, deixa lá no passado, né? Eu não fico tá. carregando aquilo comigo, porque se é negativo, deixa lá. Mas Mas esse mas primeiro. serve muito como aprendizado, né, essa primeira parte. Então, assim, essa primeira parte aí, ela Uhum, serviu como um aprendizado, porque não foi dessa vez. sim. E aí, desses todos que você tirou, qual que foi o resultado? Aí teve uma evolução. Eu lembro que de 13 parece que mais da metade não deu certo, Não, né. certificou, né? Eu acho que ficamos com um número, assim, de 3 ou 4, que evoluiu até um certo ponto também, e Tá. ficamos com umzinho, assim, que era o melhorzinho, mas que também depois parou a evolução. Não tenho, assim, de como dizer números, que eu não lembro disso, mas eu Talvez. lembro que foi bem essa etapa, assim, primeiro tinha um número bom, depois já começou a degringolar, vamos falar assim, né. Vou falar o linguajar. É. Um resultado ruim. No final das contas, não tinha nenhum embrião ali muito top, né? No final das contas não tínhamos nenhum embrião, E nenhum. aí? Qual que foi o E sentimento? aí sim, aí vem aquela tristeza, aí você já começa a pensar umas bobagenzinhas, né, você fala: "Não vai dar certo". Mas isso de primeira ali, porque você tá triste, né, é natural, né, você tá Ah, querendo muito uma coisa, não dá certo, você vai lá embaixo. Mas certo. isso acontece, eu vou falar aqui para as meninas que é natural, infelizmente. Mas depois você começa a entender as coisas, que tudo na vida tem um momento certo, né, e que aquilo ali era um aprendizado. E vamos para frente que ainda tem mais por vir, né. Ah, a sua motivação de seguir em frente é mais uma coisa pessoal, né? E com o casal, quer dizer, o maridão foi ajudando também a seguir em frente. Mas aí agora, assim, pode até ser realmente bastante pessoal, né, mas, quando a gente tá nessa busca, a gente realmente vem os altos e baixos, mas a gente tá, assim, bem acompanhada, com um bom profissional, né, a medicina muito avançada, então, assim, a gente realmente não pode deixar ir lá no fundo do poço, né, a gente tem que estar mantendo ali o ânimo para seguir, porque vai dar certo, em algum momento vai dar certo, né. Então foi nisso que eu confiei. Boa. Bom, então esse primeiro processo não foi legal, e aí, quer dizer, eu conheço o nosso final da história. Em algum momento ali durante os tratamentos, vocês optaram junto com o médico, nesse caso, de novo, tratamento comigo, mas vocês optaram em fazer uma recepção, é isso? Ser uma receptora. Então aí depois disso, a gente teve aquela descoberta, da saúde do meu marido, né. Não tínhamos esperma de boa qualidade, né, Tá, e aí a gente já tinha tido essa, vamos dizer, essa decepção, né, de passar por esse processo e não ter dado certo. tá, E, a princípio, eu sugeri a ele uma doação de espermatozoide com o meu tá, óvulo. Isso tá. não, assim, na cabeça do homem, não vamos generalizar, mas na do meu, pelo menos, não foi algo Tão bom, ele fácil. não aceitou, assim, aquilo. Era como se eu quisesse ter um filho de outro homem. Ele não aceitou bem isso. E eu acredito Sim, que tenha, muitos rapazes com esse pensamento, né. sim, sim. Então foi aí que juntos a gente pensou o seguinte: "Ah, eu então tá, eu aceito
um embrião, né, doado. E aí, Tá, como um acordo, a gente aceitou. legal. E fizeram um tratamento assim? Então, e aí a gente teve, né, uma nova conversa com o médico, né, Tá. e pra gente, e foi tanta coincidência, assim, que no dia em que o doutor iria me fazer essa, como é que é a palavra? Essa Essa, sugestão? essa sugestão, foi no Ah, mesmo dia que a gente estava indo decidido a falar o que a gente gostaria, né? E, tá. e deu muito certo. E aí parecia que o universo estava conspirando realmente, né? E foi muito bacana continuar daí. Legal. Quer dizer, e aí hoje, conta o final da história, então. O final da história hoje a gente tá com o filhão em casa, é isso? Inclusive, ele tá choramingando aqui, chamando pela mamãe. E tivemos um baby. Então é muito gratificante, assim, passar por tudo, apesar dos altos e baixos, e hoje tá com esse resultado aqui. Ele tá crescendo aí. Fiz, ó, eu realmente escutei algumas coisas muito legais nesse primeiro podcast nosso aqui. Queria te agradecer por expor todo o seu tratamento, esse caminho. Eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente no processo aí do tratamento. E, de novo, queria te agradecer por toda essas informações e ajudar as pessoas que estão começando no processo, porque ver o processo de trás para frente é uma coisa, mas começar do zero, tem toda aquela esperança, porque eu vejo que a reprodução humana tem uma hora para começar, mas ela só termina quando você chega no seu sucesso ali, né? Que você conseguiu. Então, você está de parabéns. Sim. Você Obrigada, doutor. você mereceu cada você vai continuar merecendo todo esse caminho aí para frente, né? Que essa maternidade também não é uma coisa tão fácil, mas ainda mais para essa gravação desse podcast aí, eu acho que vai ser uma coisa que vai ficar para recordação. Um abração para você. Quer falar as últimas palavras de coragem para alguém aí? Sim, eu deixo aqui, né, a minha satisfação em ser mãe. Como você falou, a maternidade não tem nada fácil, principalmente os primeiros momentos, mas é algo assim tão maravilhoso que supera qualquer decepção, qualquer tristeza, qualquer luta que a gente venha passado para chegar até aqui. Então, assim, meninas, não desistam, vão em frente, não percam a fé, a esperança, sempre ali no coração, firme que vai dar certo. Vai dar certo. Pessoal, vamos terminar o podcast então com essa última frase. Eu vejo vocês então nos próximos episódios.